Beleza. Estamos ao vivo? Perfeito. Pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Cobrem. Eu sei que vocês já escutaram isso algumas vezes, mas é um prazer estar falando pela primeira vez aqui com vocês. Meu nome é Fernanda. Eu que estou coordenando para evento, então estou muito feliz de ver vocês conseguindo assistir todas as palestras direitinho. Agora a gente vai fazer uma palestra sobre saúde mental na residência de psiquiatria. A gente tem o prazer de ter a palestra do Dr. Rodrigo Marques, ele que é preceptor do Hospital das Clínicas de Pernambuco, também é preceptor do Hospital Ulisses Pernambucano e é doutorando em neuropsiquiatria pela UFPE. Ele é médico psiquiatra e a gente queria muito ressaltar esse tema da saúde mental, principalmente dos estudantes de medicina, certo? Porque não somente porque é a psiquiatria que trata dos distúrbios da mente, mas também porque a gente sabe que saúde mental é um tanto quanto importante para nós enquanto estudantes de medicina, né? A gente que está numa das profissões que tem um dos maiores índices de burnout. Então, esse é um tema muito relevante. Eu espero que vocês absorvam um tanto da saúde mental na residência em si. Na residência de psiquiatria, acho que isso é ainda mais evidente, né? Porque é muito importante para você cuidar do outro, da mente do outro, você também está com a sua mente sadia. E eu espero que vocês extraiam grandes informações, sabe? Que possam ser realmente úteis na vida acadêmica de vocês, para vocês terem uma saúde mental, porque um médico feliz, ele está propenso a fazer um atendimento melhor também, tá bom? Então, eu deixo aqui a palavra para o Dr. Rodrigo. Muitíssimo obrigado pela palavra. Qualquer coisa, é só chamar a gente que a gente está aqui te escutando, tá bom? Tá certo, Fernanda. Bem, gente, boa noite e obrigado pela introdução, Fernanda. E obrigado também pelo convite, né, para participar do evento e para falar desse tema que é, como já foi antecipado, né, é hiper importante, tá? Sempre que eu falo em algum tipo de evento sobre saúde mental, né, de forma geral, seja na população geral, seja em um grupo específico, mas é algo que eu considero sendo de utilidade pública, tá? Então, eu vou tentar trazer informações sobre a formação médica em geral, dando ênfase ao contexto da residência, mas a gente vai ver que, ao se falar de saúde mental na residência, muito rapidamente isso transborda também para outros espaços de formação acadêmica, né, tanto médica como não médica, e que esse tema da saúde mental, na verdade, ele abrange a população como um todo, né? Então, eu vou tentar trazer um pouco dessa magnitude, tá, desse tema, o quanto que isso tem de impacto para as pessoas e também tentar trazer informações que quem está prestes a entrar na residência, quem quer fazer sua residência, ou quem está fazendo, né, ou até mesmo quem já fez, já passou por isso, que consiga entender melhor alguns pontos sobre saúde mental, como prevenir, por exemplo, alguns problemas, ou como abordar alguns problemas que já aconteceram, enfim. Espero que seja uma palestra que tanto sirva para pensar, como também seja útil na prática, e que beneficie vocês que estão assistindo e pessoas que têm contato com vocês, certo? Então, vamos lá. Eu gosto de começar falando um pouco sobre a prevalência e a incidência dos transtornos mentais na população geral. Por quê? A gente, muitas vezes, não tem muita noção do quanto que isso é frequente, né? Do quanto que isso está presente no dia a dia. Eu costumo dizer, já ensinei, né, no curso de medicina, já dei aula no curso de medicina, e eu costumava dizer que toda a medicina é psiquiátrica, né? Não existe especialidade médica que não tenha um pouco de psiquiatria, porque você vai atender paciente psiquiátrico uma hora ou outra, ou mais possivelmente você vai atender paciente psiquiátrico praticamente o tempo todo, todo dia. Então, é uma coisa muito difundida na população os transtornos mentais, certo? E para exemplificar isso, eu trago esse dado de um estudo de prevalência que foi feito em São Paulo, em 2012, e esse estudo é um dos maiores em termos de N, né, da população que foi incluída no estudo, quase 5 mil pessoas, e também um dos mais rigorosos em termos de metodologia, né? E é um estudo que vem num contexto, na verdade, de vários estudos em megacidades, né? Cidades muito, muito populosas, como é São Paulo. E esse estudo em particular,
ele revelou que em um ano, no período de um ano, uma pessoa que mora em São Paulo tem até 20% de chance de desenvolver um transtorno de ansiedade, por exemplo. Tá? Isso daí só transtorno de ansiedade, e não conta os outros transtornos mentais como um todo. Se a gente for falar também de depressão maior, né, da depressão, o transtorno depressivo maior é uma taxa que se aproxima de 10%, por exemplo. Então, é muita gente. Né? Se a gente for pensar no montante total da cidade de São Paulo, é uma quantidade absurdamente grande de pessoas. E, além disso, quando a gente vai fazer o apanhado geral, a gente vê que até 30% das pessoas em São Paulo têm algum diagnóstico de transtorno mental no período de um ano, né, nesse um ano que foi abordado pelo estudo, e que um terço desses transtornos são graves, certo? Um terço moderado e um terço leve. Então, cerca de 10% da cidade de São Paulo tem um transtorno mental grave, tá? E eu acho isso muito, muito importante de se mencionar, porque os transtornos mentais graves eles são transtornos incapacitantes, são transtornos debilitantes que impedem qualquer pessoa de funcionar direito. E tendo essa noção de como que é na população geral, ou seja, o quanto que é frequente, qual é o tamanho do impacto que isso tem na população geral, a gente pode interpretar as informações que a gente vai ver para o ambiente de formação acadêmica, porque eu já adianto, é pior do que isso, tá? É mais grave do que isso e mais frequente do que isso. Né? Esse dado de cerca de 30% de diagnósticos psiquiátricos, né, de modo geral, na população que foi visto em São Paulo, já é um dado um pouco maior do que a média mundial, certo? Então, se a gente for ver aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem em torno de 18%, né, bem menor do que o que a gente percebe em São Paulo. Então, a média brasileira, quando a gente fala de alguns transtornos mentais, isso é particularmente verdadeiro para transtorno de ansiedade, né, como eu mostrei o dado, mas, enfim, na população brasileira a gente já encontra mais transtorno mental do que a média da maioria dos países, e no ambiente de formação isso se reforça, isso se torna ainda mais importante. Para a gente ter uma noção um pouco desse comparativo, eu trago esse estudo em que se viu um diagnóstico psiquiátrico, né, de qualquer tipo em 45% de estudantes de graduação. Tá? E a gente vai ver que muitos desses dados que a gente tem sobre transtornos mentais na formação de modo geral, eles vêm de estudantes de graduação que, na verdade, muitas vezes são usados de cobaia, né, nas pesquisas, etc., não só com saúde mental e tal, mas em outras coisas a gente termina usando muito estudantes de graduação. E essa área daqui de pesquisa não é diferente. Então, tem muita informação sobre o estudante de graduação, particularmente da graduação em medicina, mas graduação em geral. Então, a gente vê que 45%, um pouco mais de 45%, tem um diagnóstico psiquiátrico, certo? Desses, cerca de 40% são diagnósticos do eixo 1, ou seja, são transtornos mentais propriamente ditos, né? Isso é uma classificação antiga do DSM-4 que não existe mais, mas no DSM-4 o eixo 1 eram os transtornos mentais de fato e o eixo 2 transtornos de personalidade, por exemplo. Então aqui a gente está falando de depressão, de ansiedade, de transtorno bipolar, de transtornos mentais, né, como a gente entende no uso mais corriqueiro do termo. E ainda o transtorno por uso de substância ou dependência química, que fica aí quase 30% dos estudantes nessa amostra aqui que foi estudada. Esse é um estudo americano. Então a gente pode ver como que se aumenta, como que aumenta esse número quando a gente vai puxar o foco para uma população acadêmica, certo? E aqui falando ainda no ambiente de graduação, que em alguns sentidos ainda é um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, do que uma residência médica. E ainda assim tem muita gente adoecida e adoecendo. Pensando um pouco mais direcionado e talvez aqui levantando uma das principais preocupações que a gente
observa, né, na literatura científica e na vida cotidiana, que é a preocupação com o suicídio, né? É muito comentado esse tema, embora pouco abordado do ponto de vista de o que é que nós vamos fazer, né? Como diagnosticar e remediar essa situação de fato. Isso é feito muito pouco, tem sido feito mais recentemente, mas é muito pouco. O que a gente talvez precise começar a fazer e que seja a base para intervenções mais específicas é realmente entender como que esse tema do suicídio está acontecendo, né, no ambiente acadêmico de maneira científica, né, não apenas de maneira informal ou através de mídia leiga ou esforços por mais notáveis e mais interessantes que sejam, esforços de tentar prevenir isso de uma maneira mais informal, mas acredito que é preciso realmente a gente estudar esse tema. E aí esse estudo que vem também do ambiente de graduação, ele mostra para a gente a prevalência de determinados fenômenos relacionados ao suicídio. Então a gente vê que em estudantes de graduação, 7% tiveram pensamentos suicidas, 2% mais ou menos tiveram planos de suicídio, certo? Cerca de 2%, um pouco menos de 2%, chegaram a se machucar, e na vida, né, ao longo de toda a vida, não só no momento aí do estudo, cerca de 10% tiveram pelo menos uma tentativa de suicídio. Então, se a gente for parar para pensar, 10% de uma amostra de estudantes universitários é muita gente, né? E são, muitas vezes, como veremos, pessoas que já estão vivendo num contexto um pouco mais complicado, às vezes com menos amparo do ponto de vista sociofamiliar, com uma situação de vida um pouco mais complicada de manejar. Então, esses fenômenos relacionados ao suicídio e ao adoecimento mental, de forma geral, muitas vezes pega mais pesado, vamos dizer assim, com essa população. Então, são dados muito preocupantes. E esmiuçando um pouco a prevalência de depressão, certo? Que esse estudo também avaliou, e aqui especificamente depressão, a gente começa a perceber, talvez, o tamanho do problema, porque nesse estudo, embora esse instrumento seja muito sensível, tá? É um instrumento que tem uma sensibilidade enorme, mas a gente percebe aqui que 70% da amostra tinha o diagnóstico de pelo menos depressão leve. Se a gente quiser ser um pouco mais honesto, né, do ponto de vista científico e botar um ponto de corte, né, um pouco mais elevado para considerar o diagnóstico de depressão, vamos colocar aqui pelo menos a partir de depressão moderada, que a partir de 10 pontos nessa escala, a gente vai ter ainda assim mais de 30% das pessoas com diagnóstico de depressão. Então, esses dados, e aí começando lá da população geral e crescendo, né, para dentro do tópico que a gente quer detalhar melhor, a gente percebe como que essa questão do transtorno mental ela vai inflando. Já é um problema enorme e muito pouco abordado, certo? Com pouquíssimos recursos em termos até de saúde pública, né? Para o tamanho da demanda, é muito pouco ainda que se oferece. E quando a gente vai chegando em ambientes mais específicos, que tem mais risco de se desenvolver transtornos psiquiátricos, isso daí, claro, se torna ainda mais preocupante, né? Porque aqui nós vamos ter não só mais gente doente, como possivelmente até mais gente grave, né? Mais gente que está ali com a responsabilidade específica e não vai poder cumprir aquilo, que vai ter algum tipo de prejuízo para a sua formação acadêmica, que, claro, pode ter prejuízo nos seus relacionamentos, num momento da vida em que isso é muito relevante, né? A gente está na faculdade ou na residência, os pares, os nossos colegas, são coisas essenciais, né? São pessoas essenciais para a gente poder ter uma boa experiência nesses ambientes, então isso tudo sofre impacto, né, dessa questão dos diagnósticos psiquiátricos, seja eles quais forem. E aí, para dar um pouco, talvez, mais de concretude, né, para trazer um pouco mais para a realidade, particularmente essa questão do suicídio, eu trouxe algumas informações de uma publicação leiga, certo? Uma publicação do Estadão,
de uma matéria sobre suicídios em universidades federais, certo? Não existe esse dado especificamente para a residência médica, certo? Ou pelo menos não que eu saiba, ou para estudantes de medicina em particular, mas a gente tem diversos indícios de que isso é um problema maior para essas populações do que a gente imagina. Então, alguns desses indícios vêm de cursos das áreas não médicas, certo? E essa matéria daqui do Estadão, ela mostrou que apenas na Federal de São Carlos houveram 22 tentativas de suicídio nos últimos 5 anos, por exemplo. Nesse mesmo período, considerando a Unifesp e a Federal do ABC, 5 estudantes concretizaram o ato, ou seja, cometeram suicídio, de fato, não só tentaram, como realmente vieram a óbito. E que também na Federal do ABC, cerca de 11% dos alunos chegaram a trancar a sua matrícula no ano de 2016 por problemas psicológicos. Então, isso aqui é para tentar trazer um pouquinho, fugindo dos estudos, do dado mais frio dos estudos, para realmente uma notícia um pouco mais do mundo real, né? Para a gente entender o impacto que isso tem de fato na vida das pessoas, tá? E complementando essa informação e tentando pintar um pouco o cenário, né, e puxando para a residência, a gente tem informações da taxa de suicídio em médicos, tá? Não necessariamente médicos residentes, mas em médicos. E nesse dado dos Estados Unidos, que na verdade, uma constante que a gente vê se repetir em vários locais do mundo, que dentre os médicos existe uma prevalência de 28 a 40 suicídios por 100 mil, enquanto na população geral isso é de cerca de 12 por 100 mil, ou seja, é mais do que o dobro o risco de um médico cometer suicídio, tá? E o ano mais difícil da vida de um médico, normalmente, tá, é o primeiro ano de residência. Então, se a gente imagina que os médicos eles têm uma chance maior de cometer suicídio por N fatores, mas tem esse risco maior, e você tem um momento da vida deles que é notoriamente mais complicado, mais difícil de atravessar, e que a gente sabe que a incidência de transtornos mentais aumenta, então façam as contas, né? Liguem os pontos. A gente tem na residência, e particularmente no primeiro ano, um cenário de fragilidade, e que a gente precisa entender esse cenário para prevenir, com certeza, né, problemas maiores e para, claro, também ter uma formação mais adequada para os residentes, né, mais adequada e mais humana. Outro ponto que vale a pena mencionar, e para quem talvez não estude muito esse tema do suicídio, ou enfim, não entre muito na seara da psiquiatria, quando a gente está falando esses dados de suicídio, é preciso interpretar que tudo isso está subnotificado, tá? O suicídio, ele é subnotificado em alguns locais grosseiramente, em outros locais menos, mas existe uma subnotificação meio que generalizada. Isso se dá por uma série de fatores, tá? Um desses fatores é que o suicídio ele é o ápice, ele a apresentação mais forte ou mais visível de um comportamento que tem um espectro menos visível. Ou seja, tem vários fenômenos relacionados ao suicídio que não são o suicídio propriamente dito, ou a tentativa de suicídio, e que tendem a ficar fora do radar. E mesmo dentro da tentativa de fato, né, do suicídio, a gente ainda tem uma taxa muito pequena de se abordar esse problema em serviços médicos. Em alguns estudos, até 70% das pessoas que tentaram suicídio não passaram por nenhum tipo de avaliação especializada, por exemplo, em psiquiatria. Então, isso é um problema muito, muito sério, tá? Uma das coisas que torna isso mais grave para os estudantes e para os residentes também, que eu acho que também se enquadram um pouco nesse perfil que eu vou mostrar para vocês agora, é o seguinte: as características de vida que normalmente as pessoas que estão passando por esses momentos de formação têm. Então, quando a gente está começando a nossa formação universitária, por exemplo, e isso acredito que se repete na residência, inclusive pela questão da prova para passar na residência, né? Então já é um processo semelhante de carga de estudo, de tensão e de competição, etc. Tá? Então tem vários paralelos, mas também entra nessa equação expectativas pessoais,
da pessoa, né, do médico que quer entrar na residência, como também de familiares. Um momento de transição para a vida adulta, em que você está começando, normalmente, na maioria das pessoas, está começando a assumir uma série de responsabilidades e vários desafios de natureza realmente cotidiana, né, de conseguir assumir a vida própria, às vezes se muda, né, sai da casa dos pais para ir fazer a universidade, para fazer a residência, começa a morar sozinho. Então, assim, tem esse contexto de transição para a vida adulta que é bastante complicado, né? A perspectiva de responsabilidade profissional, eu tenho amigos e também até pacientes que são médicos, né, e recém-formados, e isso daqui, tanto pessoalmente como, né, profissionalmente, eu vejo que é uma coisa muito, muito pesada de se lidar para algumas pessoas. Então, a tensão que isso gera de como que vai ser a nossa atuação profissional é algo que mexe bastante, né? Deixa a gente muito, muito inseguro às vezes e tem algumas repercussões. E a questão da competitividade que eu já comentei. Mas o mais interessante desse estudo, que é um estudo americano também, de 2015, é que ele traça esse perfil de dois tipos de estudantes que talvez a gente possa também mencionar de forma semelhante para a residência médica. Que existe um perfil tradicional, ou seja, isso aqui é a nomenclatura que o autor escolheu, certo? O perfil mais tradicional, que seriam aqueles médicos recém-formados, mais verdes, aquelas pessoas que foram direto do ensino médio para a faculdade, talvez direto da faculdade para a residência. São pessoas que ainda não trabalham, pelo menos não a ponto de ter a sua autonomia financeira, pouca experiência no mercado de trabalho, certo? E que têm habilidades sociais que foram desenvolvidas em ambientes mais específicos. Então, na escola, na faculdade, mas não tanto em um cenário muito aberto de contato com as pessoas, como é o atendimento médico, né, de modo geral. E um perfil menos tradicional, que aí já seriam pessoas mais velhas, alguns que já possuem formação em outras áreas, que já possuem renda, que têm experiência no mercado de trabalho e mais experiência de vida em geral. Então, nesses dois perfis, quais seriam os problemas? No perfil dos mais novos, né, no tradicional, essas pessoas estão muito verdes. Então, os desafios que elas vão enfrentar, eles vão ter menos bagagem para enfrentar esses desafios e, portanto, podem estar mais frágeis diante deles. Já o perfil não tradicional, que são esses indivíduos mais velhos, eles vão enfrentar esses desafios com uma bagagem excessiva, digamos assim, às vezes, de ter que manejar problemas do seu lar, né? De criar filho, de outro trabalho que a pessoa pode ter, ou de outra função que a pessoa tem que assumir, e isso tudo causa conflito e ocupa muito espaço que deixa de ser dedicado exclusivamente para a formação. Então, isso é interessante porque a gente vê na residência também. Né? Tem gente que já está, sei lá, na segunda residência. Então, essa pessoa, talvez, ela tenha uma carga de trabalho e ela tenha uma responsabilidade financeira que ela não pode abrir mão disso, e isso vai ter que, de alguma maneira, se compatibilizar com a carga da residência, tá? Então, são algumas coisas em termos de perfil que a gente pode atentar para chegar mais próximo dessas pessoas, para ter mais cuidado com elas, talvez programas desenvolvidos no âmbito da própria residência para abordar isso. Outros fatores associados, e aqui particularmente com a ideação suicida, mas eu diria com a saúde mental de modo geral, né, e aqui num estudo brasileiro, seria orientação sexual, certo? Tentativa de suicídio na família, ou vamos botar aqui histórico de transtorno mental na família, e a presença de sintomas depressivos no momento, que normalmente são os principais marcadores de risco de suicídio, né? São sintomas depressivos, embora hajam outros. Então, novamente, né, a pessoa que está entrando na universidade ou a pessoa que está começando a residência, indo para um ambiente novo, onde não conhece muito bem a equipe ou os pares, e tem que se adequar a isso, tem que se sentir à vontade nesse espaço, tem que mostrar que estuda, tem que mostrar que trabalha bem, tem que, né, deixar bem claro a sua responsabilidade profissional nesses ambientes. Então, isso tudo leva a muita atenção. E se você tem ainda algum fator
de risco, como, por exemplo, ser de um grupo minoritário, isso daí termina sendo até uma carga maior e que pode, inclusive, predispor não só ao adoecimento mental, como ao próprio suicídio, certo? Na residência médica, em particular, a gente tem alguns dados, né? Como eu falei, muito do que eu estou mostrando, do que se conversa nesse tema, é extrapolado de outras áreas da formação médica, né? Em outros momentos da formação médica. Mas, particularmente na residência médica, a gente tem alguns dados considerando apenas transtornos ansiosos ou depressivos, tá? Cerca de 42% de prevalência e cerca de 16% de dependência do álcool, de alcoolismo só do álcool, né? Se a gente for expandir isso para outras drogas, isso fica muito maior. Então, acrescido a questão, por exemplo, do suicídio, que a gente sabe que o primeiro ano de residência é um momento de maior fragilidade, a residência, de modo geral, tem prevalências maiores de vários transtornos psiquiátricos, particularmente depressão e ansiedade e dependência química, tá? E outro fator que a gente tem que levar em conta, que talvez seja mais forte na residência do que nos outros ambientes de ensino, é a questão do assédio moral. Porque no ambiente hospitalar, e não sei o grau de experiência, né, de vida e profissional e acadêmica de quem está assistindo, mas no ambiente hospitalar, às vezes as coisas são mais tensas. Né? Afinal, você está lidando ali com a grande responsabilidade. Às vezes você tem atritos entre colegas. E quando você está numa posição hierarquicamente inferior, essa posição tende a predispor você a ser alvo de abuso ou de assédio moral, certo? Isso daí é um fato estudado, né, e bastante demonstrado, inclusive no mundo todo, como se houvesse uma certa cultura, ou seja, um certo modo de agir dentro desses ambientes médicos que naturalizam essa forma de se relacionar, que é uma forma assediadora, que é uma forma que é muito ríspida, que é uma forma que às vezes é ofensiva, que é uma forma que às vezes humilha, que deixa o ambiente muito tenso, tá? Então, dentro de residências médicas, isso aqui é um estudo, inclusive foi meu estudo de conclusão de curso da faculdade, nas residências médicas de um hospital de ensino, até 47% relataram ter passado por um episódio de assédio moral. E 62% dessas pessoas referiram que tiveram sequelas decorrentes desse assédio moral. E aqui sequelas definidas de uma forma muito ampla. Poderia ter sido adoecimento mental, por exemplo, desenvolveu depressão, ou então sequelas profissionais, desistiu de fazer a residência, ou trocou a área de residência, ou considerou trocar de emprego, alguma coisa assim. Como também sequelas no âmbito pessoal, da pessoa desenvolver problemas psicológicos de não conseguir se relacionar direito, de não conseguir se sentir adequada no ambiente de trabalho e por aí vai. Então, assim, é muito prevalente essa questão do assédio moral e é outro fator que a gente precisa incluir nesse pensamento, porque traz repercussões para a saúde mental, com certeza, né, para a qualidade de vida, com certeza. Então, é um quadro complexo. A gente está falando tanto de transtornos mentais formalmente, né, de diagnósticos formais, vamos dizer assim, como está na parte superior aqui do slide, ansiedade, depressão, dependência, como também tem que fazer um diagnóstico um pouco menos médico, um pouco menos formal, no sentido de entender essa situação, entender um pouco essa tensão cultural que ocorre no meio médico e não só no Brasil, ocorre no mundo todo. Esse tipo de dado que eu produzi, ele é replicado em diversos países no mundo, para não dizer todos que foram atrás desse dado. E bem, então eu tentei pintar um pouco o quadro de quais são os problemas que a gente encontra, né, e quais são algumas características desses problemas. Mas o que fazer? Né? Como que a gente pode tentar resolver isso? Bem, tem algumas hipóteses sendo ventiladas, né? É um tema que tem sido discutido recentemente, então 10 anos para cá, 15 anos para cá, talvez. Acredito que é quando isso toma mais força, pelo menos em termos de publicações e tal. Mas, no momento, está se desenvolvendo algumas perspectivas de abordagem desse problema, né? Como resolver, como minimizar esse problema.
Então, uma das ideias é se fazer alguma forma, algum tipo de treinamento específico com os alunos ou com os residentes, que ensine ou que capacite eles a lidar melhor com toda essa questão que eu tenho apresentado, certo? Por exemplo, Leonardo Machado, que é professor da Universidade Federal, também meu amigo, ele fez o doutorado dele com estudantes de medicina, em que ele bolou uma intervenção de grupo, certo? E aí, na sala de aula, uma turma, ele inseriu essa intervenção de psicologia positiva no cronograma das aulas, e outra turma, dada por outro professor, seguiu o cronograma normal. E no final do semestre, ou foi no final do ano, não lembro, mas assim, ao final do estudo, eles compararam essas duas turmas e viram quais estavam se sentindo melhor, quais aqueles em que predominavam mecanismos psicológicos mais saudáveis e vivências emocionais mais saudáveis, etc., mais positivas, e se viu que esse tipo de intervenção funcionou para esse desfecho. Né? Talvez não se extrapole isso para dizer que essas pessoas desenvolveram menos transtornos mentais. Não, talvez não dê para afirmar isso ainda, mas assim já é um indício de um tipo de intervenção que a gente pode desenvolver e implementar. Então, nessa mesma lógica, é importante que haja do desenvolvimento, é importante porque muito do que, por exemplo, em relação à assédio moral, muito do que as pessoas suportam e que não vem perspectiva de mudar é porque não falam. E não falam porque sentem que o próprio sistema não dá brecha para isso e não querem se expor. E se indispor, às vezes, com colegas que no futuro vão ser colegas de plantão, ou então vão ser chefes, né, em algum outro tipo de ambiente de trabalho, e por aí vai. Então é importante ter esses programas que informe, conscientize as pessoas e que também as acolha, caso necessário. Assim como serviços especializados de assistência no sentido de assistência em psicoterapia, acompanhamento psicológico, assistência em psiquiatria, ou seja, ter atendimento psiquiátrico para os alunos ou para os residentes. E isso também é algo que pode fazer toda a diferença, talvez não tanto no sentido de prevenção, mas no sentido de tratar os transtornos decorrentes disso e, claro, de prevenção secundária, né? De prevenir que aconteça de novo, prevenir que haja mais agravo, uma vez que se desenvolveu, né, o problema inicial. Outros ângulos que vêm sido explorados para se tentar chegar a uma solução ou em algum tipo de redução, né, dessa problemática é uma mudança de mentalidade. Né? Quando a gente vai parar para pensar, muito do que maltrata as pessoas que estão nesses ambientes de formação médica, né, particularmente, vem dessa forma meio que automática que as pessoas passam a reproduzir alguns comportamentos quando estão nesses espaços. Então, tem algumas iniciativas no intuito de dar uma quebrada nisso, de mexer um pouco com essas formas já mais cristalizadas, né, de conduzir as coisas, no sentido de cobrança, no sentido de competição, no sentido de cargas horárias exaustivas e por aí vai. Algumas delas vêm dos próprios alunos, né, e de movimentos estudantis, e, enfim, grupos de alunos, e tem algumas campanhas que aconteceram na internet, não sei se ainda estão em atividade, mas tentando chamar a atenção de que não é normal que a sua formação acadêmica basicamente destrua todos os outros aspectos da sua vida. Tá? Então, se isso está acontecendo, é preciso parar para entender o que é que está havendo e, especialmente, para não deixar que isso continue, porque pode ter repercussões muito significativas. Algumas publicações científicas, tanto na Nature quanto na Science, já teve alguns números dedicados a isso, né, colocando como que existe essa questão realmente dessa cultura um pouco prejudicial, né, para quem está inserido nela, e com várias propostas para tentar quebrar um pouco essa mentalidade. Dentre elas, eu achei interessante esse artigo que sugere que os supervisores não sejam apenas aqueles supervisores técnicos, né? Por exemplo, o preceptor da residência, que ele não seja apenas um preceptor técnico, mas que ele seja uma forma de mentor, ou seja, que haja um componente de acolhimento, que haja um componente de empatia, certo? Para que realmente a gente consiga sintonizar com o aluno ou com o residente, ou entre si, né? Também os colegas, os pares também têm que ter isso,
e tentar cuidar um pouco um do outro, certo? Não é, claro, assumir completamente as coisas para o outro, mas é ter um pouco de atenção a isso e estar preparado para fazer alguma coisa ou para dar alguma orientação ou para, enfim, conduzir algo, caso seja necessário, né? Então, ter essa atitude um pouco de mentor, um pouco de cuidado, é algo que a gente precisa enfatizar e precisa começar a desenvolver. E aqui, por último, essa publicação do CREMESP, que fala especificamente do assédio moral na formação médica e que insere aí também nesse debate, né, como eu já demonstrei, esse outro fator que termina sendo bastante nocivo para a saúde mental, certo? Então, eu gostaria de agradecer, acredito que já chegou no meu horário, e obrigado pela atenção. Espero que tenha sido uma palestra útil, né, que vocês tenham adquirido informações que possam utilizar na vida de vocês, que sirva para pensar também. Não é um problema simples, né, mas é um problema muito significativo e acho que tem muita coisa ainda a se entender, a se conhecer, se diagnosticar e mais coisa ainda para que a gente consiga dar uma resposta, algum tipo de solução realmente eficaz. Mas eu acho que tudo começa ventilando aqui esse conhecimento, né, trazendo à tona um pouco essa discussão para que a coisa vá crescendo e a coisa vá se edificando e a gente consiga, quem sabe, dar algum tipo de resultado positivo para esse cenário que é muito complicado e que prejudica muita gente de fato. Viu? Então, muito obrigado. Fico à disposição para perguntas ou para comentários. Doutor Rodrigo, muito obrigada pela palestra, foi excelente. Acho que deu um panorama muito qualificado, né, do que está acontecendo no Brasil em relação à residência, em relação à saúde mental. Esse é um tema super relevante. Pessoal, pelo tempo, já que são já 8h10, a gente vai deixar as perguntas para qualquer coisa vocês mandarem para o contato do Dr. Rodrigo, mas eu de antemão agradeço, e agradeço principalmente ao Dr. Rodrigo pela presença. Foi um prazer conhecer o senhor e espero ver você na jornada de psiquiatria daí de Pernambuco e Beleza. em outros encontros. Foi um Tá prazer certo, mesmo, tá Fernanda. bom? Muito Muito obrigado, obrigada. foi um prazer. Espero que tenha sido proveitoso. Qualquer coisa, estou à disposição. Perfeito. Pessoal, a próxima palestra, então, é roda de conversa sobre residência em psiquiatria e a gente vai fazer a troca de sala, então, só esperar um pouquinho, tá bom? Um abraço para todo mundo. Espero que vocês no congresso.